Então, olha só, pessoal, vamos começar agora a estudar a termodinâmica, que vê a questão do calor, trabalho e energia em um determinado sistema. Porém, antes de tudo, a gente tem que entender como é que esse calor funciona, o que vem a ser o calor. Se a gente não entender isso, fica mais complicado. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao estudo de calorimetria, entendendo bem o que vem a ser o calor. A calorimetria é a parte da física que estuda a relação de transferência de um corpo para o outro. Transferência de quem? Do calor. Como é que ele se transfere? Temos ali uma analogia de que o corpo vermelho ele está mais quente e o corpo azul ele está mais frio. Então, o calor vai fluindo do corpo quente para o corpo frio. O que é o calor? Calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro quando entre eles houver diferença de temperatura. Então, observe essa figura. Temos o corpo A aí com 90 graus e o corpo B com 20 graus Celsius. O calor vai fluir de A para B. Aquela setinha que está ali no meio representa o calor fluindo de A para B. Na outra imagem, depois de um certo tempo, o corpo A entrou em equilíbrio térmico com o corpo B e não teve mais aquele fluxo de energia térmica. Esse fluxo de energia térmica é que a gente chama de calor. Aqui não existe mais calor. Então não é correto dizer que o corpo A tem mais calor que o corpo B, porque o calor ninguém tem, é a transferência de energia térmica. Feito? Ok, então eu não posso dizer no dia que está calor? Usualmente eu posso dizer, coloquialmente sim, mas cientificamente não. Não tem o calor, certo? Como é que ele se transfere? O calor tem três formas de se transferir: por condução, por convecção ou por radiação ou irradiação. Condução. Condução ocorre nos sólidos e o calor passa de molécula a molécula através da estrutura da rede cristalina. Ele tem uma ideia de uma rede cristalina, tá? Conforme ele aquece, esse canto aqui, ó, ele está mais aquecido, aqui ele está menos aquecido, aqui ele está mais agitado, aqui ele está menos agitado. Então, essa imagem daí mostra que se a gente colocar uma barra, um pedaço de ferro no fogo, o calor vai fluindo. Quem nunca pegou uma colher, colocou lá no fogo e essa colher foi esquentando. Esse experimentozinho aqui, ele é interessante. Representa o quê? Como se eu tivesse essas bolinhas aqui, com uma cera toda grudada aqui nessa barra. E eu acendo uma vela desse lado aqui. Conforme a vela vai aquecendo, o calor vai fluindo de uma ponta para outra e vai derretendo a cera e vai caindo. Um outro experimento que dá para fazer também da mesma forma de condução é pegar dois materiais diferentes, por exemplo, ferro e cobre, enrosca eles, passa uma cera, cola umas tachinhas e ali tem um bico de Bunsen, né? Aquecendo o ferro. Mas pode ser uma vela, pode ser uma outra chama qualquer, e aí você vai ver qual o material que transmite melhor o calor, melhor condutibilidade térmica. Ainda falando sobre a condução, existe aí uma forma de você observar, estudar como é que esse calor é transferido através de uma parede. Tá? Então tem um fluxo de calor, que é o calor por unidade de tempo. Aqui temos uma parede, tá? Se é que podemos dizer assim, e essa parede ela tem duas temperaturas, uma temperatura maior aqui e uma temperatura menor aqui. E vai ter uma condução do calor daqui para cá, do lado de T2 para T1, através de uma determinada área. Isso aí a gente chama de fluxo de calor, que é o calor por unidade de tempo, ou seja, joules por segundo, que é watts. E também pode ser usado como caloria por segundo. Não está errado, é complementar. Ainda continuando, o fluxo de calor está aqui e vamos pegar essa parede aqui como uma referência, tá? Essa parede de um lado tem uma temperatura 1, do outro lado uma temperatura 2, onde T1 é maior que T2. E aí vai ocorrer o quê? Uma transferência de calor por meio desta parede, através desta parede, através desta área que aí está. A lei de Fourier nos diz que o calor ele é dado, esse fluxo térmico, ele é dado por K, que é uma constante, ou seja, um coeficiente de condutibilidade térmica, tá? K vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura do material. Quanto mais grosso esse material, pior é a condutividade.
quanto menor. Quanto mais fininho é esse material, melhor a condutividade térmica. Aqui tem uma tabela, tá? Não vou meter muito a isso. Se você quiser dar uma paradinha no vídeo, dar uma olhada, se for necessário. Você pode consultar na hora de fazer algum exercício de condução de calor. Outro princípio, outra forma que você tem de conduzir o calor é através da convecção. Já a convecção, veja, aquele lá ocorria nos sólidos, esse ocorre nos fluidos, onde o calor se propaga com o movimento das moléculas do fluido. Então, o que está mais quente, ele aumenta o volume, fica menos denso e sobe. E ocorre uma corrente de convecção. Como temos nessa figura daqui, a chama aquecendo aqui esse líquido e começa a ocorrer uma corrente de convecção aqui, ó. Você pode observar isso quando você coloca a panela no fogo, lá no fogão, e aí ela começa a ter essa corrente de convecção. Isso ocorre em tudo, tá? Em tudo na vida ocorre isso aí. Outro exemplo é o congelador. O congelador está em cima, dentro da geladeira, você abre a geladeira, fechou, o ar quente entra e ele sobe aqui, o ar quente sobe, bate no congelador, resfria e desce, e fica essa corrente de convecção. Outro exemplo, aqui no caso, nós estamos trabalhando com um aquecedor, que está mais embaixo. O ar quente sai, sobe, e o ar frio entra aqui, e vai ocorrendo essa corrente de convecção. Tá? Se fosse refrigerador, um ar-condicionado, seria o contrário. Aqui também um calefator, né? Também para aquecer um certo ambiente. E ainda a transferência por convecção, algumas imagens aí. Ó. Aqui aquilo que eu estava falando para vocês sobre a chama que está aquecendo um determinado fluido e ocorre essa corrente de convecção. Isso ocorre no interior da Terra com magma e também ocorre lá no Sol. Isso também ocorre. Por isso que eu digo, isso ocorre em qualquer lugar da natureza. Não é só lá na panela que você está fervendo a água. Outra forma do calor se propagar. Transferência de calor por radiação. Então, aqueles dois lá precisavam de um meio material. Sólido ou líquido. Aqui não. Aqui ele pode se conduzir pelo vácuo. Ele é transferido por ondas eletromagnéticas. Não necessita de meio material para ser conduzido. Isso não quer dizer que ele não é conduzido no meio material. Então, um exemplo é a luz do Sol, que ilumina a Terra. Ela manda ondas eletromagnéticas na faixa do comprimento de onda do infravermelho, que é o calor propriamente dito, e aquece a Terra. Então, se você estiver na sombra e passar para o Sol, você sente. Olha, ficou quente, está calor. Tá? Um outro exemplo aqui muito interessante é que parte dessa radiação, parte entra na Terra e parte é refletido aqui. E também a Terra, quando aquece, parte bate na nuvem, volta para a Terra e parte é liberado. Aqui um exemplo de uma estufa, por isso que quando a Terra começa a superaquecer, é chamado efeito estufa. A estufa faz justamente esse trabalho, de entrar a energia e manter ela aqui dentro. Esse ambiente fica mais quentinho. Quentinho, né? Outra forma de você ver a transmissão por radiação é uma lareira. E aqui nós temos o exemplo de um revestimento, um isolamento de telhado. Neste caso daqui, nós temos radiação solar batendo em cima do telhado e aquecendo demais esse ambiente aqui. Então, você pode colocar uma placa metálica, né, embaixo do telhado ou por cima dele e você vai diminuir essa transmissão desse calor. Então, você vai aumentar o conforto térmico dentro do ambiente. Ainda sobre isso, temos aí uma câmera térmica. Existe a visão noturna e a câmera térmica. A visão noturna ela te permite enxergar no escuro, mas a câmera térmica é muito interessante porque ela mostra a variação de temperatura. Olha lá, talvez com a visão noturna você não visse esse bichinho aqui. Ele está lá no meio do mato, mas a câmera térmica ela consegue te mostrar a câmera térmica do rosto de um gato, aqui de uma pessoa, aqui algumas pessoas no meio da mata, camuflado, mas a câmera térmica pega. Isso aqui é um trabalho muito interessante que mostra a variação de temperatura no corpo. Através disso aqui, você pode identificar algumas doenças, por exemplo, o câncer. Ainda sobre radiação, a gente se aquece no
na beira da fogueira por radiação. Está lá a lareira de novo, e aqui uma coisa muito boa, né? Um churrasquinho. Aqui temos o espectro eletromagnético, onde mostra todos os comprimentos de onda. Parte desses comprimentos de onda que a gente vê é a luz, mas ele é muito maior que isso. Se você quiser dar uma parada no vídeo, analisar essa foto, show de bola. Mas entraremos com mais detalhes em radiações lá em ondas, a radiação eletromagnética. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos agora para uma segunda parte para entender o que é a calorimetria.